Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 70 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje vamos falar sobre os quadriláteros, mais especificamente sobre a classificação desses quadriláteros, né? Nós vimos na aula anterior que para classificar um triângulo a gente tinha dois critérios. Ou a gente classificava em relação aos lados ou em relação à medida dos ângulos, correto? Hoje vamos aprender qual é o critério usado para classificar quadriláteros. Qual será esse critério? Vamos também aprender que os quadriláteros podem se dividir em dois grupos, trapézio ou paralelogramo. Qual será que é o trapézio e qual será que é o paralelogramo? Beleza? Também vamos aprender a identificar quando que um paralelogramo pode ser chamado de retângulo, losango ou quadrado. Bora, vem comigo! Como nós vimos então, ó, quadrilátero é um polígono, né? E no caso é um polígono que tem exatamente quatro lados. Então, quadrilátero é um polígono de quatro lados, exatamente quatro lados, certo? E aí nós sabemos que se ele tem quatro lados, ele tem quatro vértices e tem quatro ângulos. Então aqui eu tenho o polígono que tem como lados os lados AB, né, com extremidade em A e a outra extremidade em B, então o segmento de reta AB. Depois eu tenho o lado BC, tenho o lado CD e tenho também o lado AD ou DA, tanto faz, tá? Então são os quatro segmentos de reta que acabam formando o polígono ABCD. Aqui a gente tem só a linha poligonal, né? Polígono é essa linha poligonal, mas toda a região interna é essa linha, né? Nesse caso é um polígono convexo ainda. Se você não lembra o que é convexo, volta na aula anterior lá, da semana passada, onde nós definimos polígono convexo. Bom, os vértices do meu quadrilátero são os pontos A, B, C e D. Então A, B, C e D são os pontos que formam os vértices do meu polígono, do meu quadrilátero. E os ângulos internos são as regiões formadas aí por por cada parzinho de lados aí que a gente tem. Então aqui eu tenho um ângulo A. Aqui eu tenho um ângulo B, o ângulo interno, né? A gente está falando de ângulo interno. Tem aqui o ângulo C. E ainda temos o ângulo D aqui em cima. Beleza? Então, quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Essa é uma relação muito importante dos polígonos. Nos triângulos, a gente viu, né, na aula anterior que o triângulo, para eu dar nome a ele, eu posso simplesmente vir aqui, desenhar um triângulo e aí colocar os três vértices do triângulo. Com o quadrilátero, posso fazer parecido, só que ao invés de desenhar um quadrilátero, eu vou escrever, né? Então, esse aqui é um quadrilátero ABCD. Precisa ser nessa ordem, professor, em ordem alfabética? Não. Posso falar que é o quadrilátero CDAB. Tá? Tanto faz a ordem aqui dos vértices. Então, quando eu quiser falar desse quadrilátero, eu posso chamar ele por ABCD. Ok? Agora, se a gente vai classificar os diferentes tipos de quadriláteros, né, eu tenho que ter um critério de classificação. A gente viu que os triângulos eles foram classificados de acordo com a medida dos lados ou de acordo com a medida dos ângulos, certo? Vimos lá, né, os nomes: equilátero, escaleno, isósceles, retângulo, obtusângulo e acutângulo. O professor até fez uma confusão, né? Desculpe mais uma vez. Vamos lá, então. Os quadriláteros, como é que eu vou classificar eles? Qual é o critério de classificação de um quadrilátero? Vai ser o paralelismo dos lados. Então, como critério de classificação de um quadrilátero, a gente usa o paralelismo dos lados. Como assim paralelismo dos lados? É o seguinte, um quadrilátero, ele tem aqui quatro pares de lados, certo? Quatro pares, eu estou falando em pares, hein? Pares é de 2 em 2. Então, se eu tiver dois pares de lados paralelos, dois pares de lados paralelos, então eu vou ter aqui, ó, uma forma de classificar, que eu não vou falar o nome agora, senão acaba a graça, né?
dois pares de lados paralelos, eu classifico o meu quadrilátero de uma certa forma. Se eu tiver só um par de lados paralelos, aí eu classifico de uma outra forma. E se eu não tiver nenhum par de lados paralelos, eu não classifico. Eu classifico de uma outra maneira, desculpa. Enfim, então o que vai determinar a classificação de um quadrilátero é o paralelismo dos lados, certo? São 4 lados, tá? Então eu vou ter 2 pares, né? 2 e 2. Se eu tiver 2 pares de lados paralelos, uma coisa, um par só, uma outra coisa. Se não tiver nenhuma outra coisa. Bom, e como é que eu verifico esse paralelismo dos lados? Muitas vezes dá pra gente verificar só de bater o olho, né? Por exemplo, eu consigo dizer que esse lado aqui, ele não é paralelo a esse. Por quê? Então esse par de lados aqui não é um par de lados paralelos. Porque se eu prolongar essa reta e prolongar esse outro lado aqui, ó, vai chegar um momento que eles vão se cruzar, não vão? Então não posso dizer que o lado AB é paralelo ao lado CD, porque eles vão se cruzar em algum momento. Da mesma forma, não posso dizer que o lado AD e o lado BC vão ser paralelos. Porque ó, se eu prolongar esses lados, vai chegar uma hora que eles vão acabar se cruzando, certo? Então aqui eu não tenho nenhum par de lados paralelos. Isso a gente consegue verificar só de bater o olho. Agora, se eu não tiver essa possibilidade, né? Se não tiver tão fácil assim de verificar, eu posso estar usando um par de esquadros para estar verificando se os lados são paralelos ou não, tá? Então, quem tem aí o seu par de esquadros pode estar utilizando ele. Como que eu uso ele, professor? Seguinte, ó. Eu uso como apoio, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Vou deixar esse esquadro aqui, ó. Ele vai ser pequeno, esse aqui de apoio. Pera aí, deixa eu trocar. Vou usar esse esquadro aqui para deixar ele alinhado com um dos lados. Deixei aqui alinhado com o lado BC. Vou usar esse outro aqui, ó, como apoio para que eu consiga correr o esquadro aqui, ó. Tá vendo? Então, olha só. Aqui eu tenho o lado BC. E aí eu vou correr aqui pelo outro esquadro até chegar no lado AD. Reparem que o lado AD ele não está alinhado com o lado BC, ó. Aqui eu tenho a linha do lado BC e aqui, ó, eu não consigo alinhar, né? Vai ficar uma reta para cá, tá certo? Então dá para a gente concluir que esse lado BC e o lado AD não são paralelos, eles não estão na mesma linha. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com os lados AB e CD. Eu vou deixar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou deixar aqui. É que eles são pequenos para o meu desenho, pessoal. Mas aí na apostila vai ficar muito mais fácil. Olha, deixei aqui alinhado. Né? Tá alinhado com o lado DC. E aí eu vou correr esses quadros por aqui, ó. E vocês vão ver que ele não vai ficar reto com o lado AB. O lado AB não vai fazer o trajeto aqui do esquadro. Deixa eu só tentar colocar ele mais para baixo aqui. Aí, vamos ver. Aqui assim, ó. Ó, vou escorregar ele aqui, ó. E o que acontece? Ele não coincide, né, ó. Essa linha do esquadro não coincide com o lado AB em nenhum momento. Né, ó. Mesmo que eu traga mais para cá, não vai coincidir, tá? Então, o esquadro, ele permite eu fazer essa análise aí para ver se os lados são paralelos ou não. Mas na maioria dos casos a gente consegue, assim, só de bater o olho, né? Imaginar as linhas se prolongando, dá para saber se são paralelos ou não. Bom, chega de conversa fiada, então vamos ver quais são os casos, né? Quais são as classificações de um quadrilátero. Quase que eu já dou uma resposta. Vamos começar aqui então com os quadriláteros que não possuem nenhum par de lados paralelos, tá? Então eu desenhei aqui 2 quadriláteros que não possuem pares de lados paralelos. Isso a gente consegue verificar usando esquadros ou até mesmo fazendo prolongamento desses lados, né? Ó, reparem que se eu prolongar esse lado aqui e prolongar esse outro lado do meu quadrilátero, vai chegar um momento em que eles vão acabar se cruzando. Então esse lado não é paralelo a esse. O mesmo acontece com os outros dois lados. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, e prolongar esse outro lado,
repare que está fechando, né, cada vez mais, né? A distância entre eles está ficando cada vez menor. Vai chegar uma hora que esses dois lados vão se cruzar. Então aqui eu não tenho nenhum par de lados que são paralelos. E muito menos aqui, né? Porque aqui a gente percebe claramente que esse lado já está cruzando com esse lado já cruzou com esse, né? Então aqui eu não tenho também nenhum par de lados paralelos. Quando eu não tiver pares de lados paralelos, né, esse grupo aqui nós vamos chamar de quadriláteros. Apenas quadriláteros, tá? Não vai ter um nome especial para esse grupinho de quadriláteros. Se eu não tiver nenhum par de lados paralelos, eu apenas chamo de quadriláteros. Quadriláteros. Tá certo? Tá tranquilo? Agora vamos para o próximo grupo. Tá? Então, quadriláteros não tem nenhum par de lados paralelos. Próximo grupo. Esse grupinho aqui, ó, eu vou prolongar os lados e vocês vão perceber que eles acabam se cruzando. Esses dois aqui, ó. Vou prolongar esse lado do quadrilátero. Vou prolongar esse outro aqui. E a gente percebe que em um certo momento, né, lá na frente, no horizonte, eles vão acabar se cruzando. Então esse lado aqui e esse, eles não formam um par de lados paralelos, tá? Eles se cruzam. Em um determinado momento vão se cruzar. Agora observe esses dois. Esse de cima com esse de baixo. Repare que a distância entre esses dois lados permanece igual, mesmo eu prolongando o segmento de reta, né? A distância entre eles não está diminuindo. Então esse par de lados aqui, eles são paralelos, tá? Então se eu tivesse aqui o lado AB e o lado CD, o lado AB e o CD seriam paralelos, ok? O mesmo acontece aqui, ó. Se eu prolongar esse par de lados, vai chegar uma hora que vai cruzar com esse. Então, ó, repare que esse lado e esse aqui não formam um par de lados paralelos. Porém, esse outro lado aqui, se eu prolongar esse e prolongar esse outro lado aqui, deixa eu colocar certo para não dar erro. Repare que esses dois lados, ó, eles nunca vão se cruzar. A distância entre eles está permanecendo sempre igual, tá? Diferentemente desses outros dois aqui, onde eles acabaram se cruzando e desses que foi fechando cada vez mais. Então, olha só, aqui eu tenho um par de lados paralelos. Esse lado aqui, ó, que eu vou destacar ele, fazendo uma cobrinha, ele é paralelo a esse. Nesse outro quadrilátero, era os lados horizontais, né? Esse lado horizontal, paralelo a esse, tá? Então, se eu tiver quadriláteros em que tem um par de lados paralelos, aí esse grupinho aqui de quadriláteros, eu vou dar o nome, eu vou dar não, né? A matemática chama de trapézios. É, exatamente, trapézios, igual no circo, né? Então aqui a gente tem o grupo dos trapézios. O que são os trapézios? São quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Beleza? E a gente tem um terceiro grupo em que nós vamos ter dois pares de lados paralelos, né? Repare claramente, ó, que esse lado aqui da horizontal, esse e esse, esses dois lados são paralelos, ó. Por mais que eu prolongue eles, eles nunca vão se cruzar. A distância entre eles permanece sempre a mesma. Ó, esses dois lados aqui, ó, estão permanecendo, a distância entre eles está sempre a mesma. Então, esses dois lados são paralelos. Vou fazer uma cobrinha aqui, ó, esse lado paralelo a esse. O mesmo acontece com esses outros dois. Os da vertical aqui, ó. Esse lado vertical e esse outro aqui são paralelos, ó. Por mais que eu prolongue os lados, eles nunca vão se cruzar. Então a distância entre eles é sempre a mesma, significa que são lados paralelos, nunca se cruzam. Então aqui, ó, esse lado que eu estou destacando com uma cobrinha verde.
e esse outro são chamados de lados paralelos. Então eu tenho dois pares de lados paralelos. Todo quadrilátero que tiver dois pares de lados paralelos vai ser chamado de paralelogramo. Paralelogramo. Nesse caso, como são dois paralelogramos, né? Então, um nome bem sugestivo, né? Ah, professor, o que são paralelogramos? São quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Repare que esse lado aqui, ele é paralelo a esse de baixo. São dois lados que, por mais que eu prolongue os segmentos de reta, eles nunca se cruzam. Então, esse lado paralelo a esse. A mesma coisa, né? Deixa eu pintar aqui com a cobrinha verde. A mesma coisa acontece com os outros dois lados. Então, aqui eu tenho, ó, esse outro lado sendo paralelo a esse. Então, eu tenho dois pares de lados paralelos, né? Esse aqui, laranjinha, paralelo a esse. Então, um quadrilátero que tiver dois pares de lados paralelos é chamado de paralelogramo. Beleza? Então, esses são os critérios aí para a gente classificar os quadriláteros. É o paralelismo dos lados, ok? Nenhum par de lados paralelos chama apenas de quadriláteros. Um par de lados paralelos, trapézios. Dois pares de lados paralelos, paralelogramos, ok? Vai aparecer uma imagem aí na sua tela, né, que vai falar a respeito disso daí, né, da classificação dos quadriláteros. Olha com bastante atenção, ok? Olha, agora que a gente já sabe classificar os quadriláteros, a gente vai classificar uma parte desses quadriláteros. Vamos fazer uma classificação dentro dos paralelogramos. E aí, nós vamos usar os mesmos critérios que nós usamos para os triângulos. A gente vai usar a medida dos lados como critério. E vamos também usar a medida dos ângulos. Tá? Então, dentro desse grupo de quadriláteros, que a gente chama de paralelogramos, nós vamos dividir esse grupo aqui em três subgrupos, né? Em mais três grupinhos, que vamos classificar de acordo com a medida dos lados e medida dos ângulos. Olha, vamos lá então. Bom, o primeiro grupinho que a gente tem aqui é o retângulo, tá? Uma figura bem conhecida de vocês, tá? Mas qual é o critério para eu chamar uma figura geométrica de retângulo? O primeiro critério tem que ser quadrilátero, o segundo tem que ser paralelogramo, né? E aí ele vai ser um retângulo se ele tiver 4 ângulos retos, tá legal? Então, para ser retângulo, tem que ser um paralelogramo e ainda, além disso, tem que ter 4 ângulos retos. Então, esse é o critério para eu chamar um quadrilátero de retângulo. Ele precisa ser um paralelogramo e, além disso, tem que ter 4 ângulos retos. Certo? Então, tá aí. Para ser um retângulo, eu tenho que ser um paralelogramo e tem que ter 4 ângulos retos, que a gente marca aqui, ó, simboliza dessa maneira, né? Com o quadradinho e a bolinha no meio para indicar esses 4 ângulos retos. Agora, como é que eu vou saber se esses ângulos são retos? Dá para eu usar o transferidor para fazer a medida desses ângulos, né? E verificar se todos os ângulos têm realmente 90 graus. É uma forma de fazer. Uma outra forma é usar o esquadro. O esquadro ele também permite saber se os ângulos aqui são retos. Porque tanto qualquer um dos dois esquadros, né, no par de esquadros, a gente sempre tem um ângulo reto aqui, ó. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? E aqui também é um triângulo retângulo, tem ângulo reto. Então se eu conseguir encaixar aqui, ó, um ângulo reto, ó, repare que o esquadro ele contorna, né, os lados desse quadrilátero, ó. Aqui tem um lado, aqui tem outro, certo? Então dá pra gente concluir que esse ângulo é reto. E isso vai acontecer com todos os ângulos do meu retângulo, né? Aqui também tem um ângulo reto, aqui e assim por diante. Bom, então tá aí. 4 ângulos retos definem um retângulo.
Bom, um outro tipo de paralelogramo que eu tenho é o losango. O losango, para eu ter um losango, eu preciso ter 4 lados com a mesma medida. 4 lados com a mesma medida. 4 lados iguais, né? Vamos dizer assim. Se eu tiver um quadrilátero que tem todos os lados medindo o mesmo tamanho, então eu vou chamar esse quadrilátero de losango. Mas olha, uma coisa não exclui a outra, tá? O losango, ele continua sendo um paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos, certo? Assim como o retângulo continua sendo um paralelogramo. Não estamos excluindo uma coisa por causa de outra, tá? Acontece que se ele for um paralelogramo e tiver os 4 lados iguais, então eu posso chamar ele de losango. Tá? É uma nova nomenclatura. Para indicar esses lados iguais, a gente faz marquinhas assim, ó, nos lados. Ó. Se eu fizer 2 marquinhas nesse e 2 marquinhas nesse, significa que esse lado é igual a esse. Se eu vier aqui fazer uma marquinha só no outro, significa que esse lado é diferente desses dois. Então a gente faz sempre marquinhas iguais, né? 2 marcas aqui, 2 marcas aqui, 2 marcas aqui, 2 marcas aqui, significa que são 4 lados iguais. Tá legal. Então, professor, já entendi que os paralelogramos podem ser divididos em 3 grupos, que para ser retângulo tem que ter 4 ângulos retos, para ser losango tem que ter 4 lados iguais. E para ser um quadrado? Tem que acontecer as 2 coisas anteriores. Só vou chamar um paralelogramo de quadrado se tiver 4 ângulos retos, 4 lados iguais. Somente nessa situação, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, de preto, né? Tem que ter, então, ó, 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida. 4 lados, eu vou colocar iguais aqui porque não cabe na lousa, tá? Então, 4 lados congruentes com a mesma medida, 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Então, para ser quadrado, tem que acontecer as 2 coisas anteriores, tá? Os lados iguais eu venho aqui e simbolizo pela marquinha, por marcas iguais, né? Para dizer que são iguais. E os ângulos eu venho aqui e coloco um quadradinho, para indicar que são ângulos retos. Ok? Beleza. Agora, vamos fazer algumas observações aqui. Presta muita atenção, gente. Ó. Lembra do que o professor falou, uma coisa não exclui a outra, tá? Não é porque aqui eu tenho um quadrado que eu deixei de ter um paralelogramo ou que eu deixei de ter um quadrilátero. Eu tenho que lembrar que uma coisa está dentro da outra. Vai aparecer daqui a pouco um quadro aí na sua tela, né, para resumir, para explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, ó. Pelas definições, eu posso dizer que um quadrado ele é um paralelogramo? Sim. Por quê? Por que o quadrado é um paralelogramo? Porque tem 2 pares de lados paralelos. Posso dizer que um losango é um paralelogramo? Sim. Por quê? Porque tem 2 pares de lados paralelos. Posso dizer que um retângulo é um paralelogramo? Sim. Né? Por quê? Porque tem 2 pares de lados paralelos. Ok. Então essas 3 figuras, todas são paralelogramos. Agora, mais que isso, posso dizer que um quadrado é losango? Ó, posso falar que um quadrado é também um losango? Pode, pela definição, ó. Para ser losango tem que ter 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados iguais? Tem. Pronto, tá? Então todo quadrado também é um losango, ok? Posso dizer que o quadrado é um retângulo? Posso também. Por quê? Porque para ser retângulo tem que ter 4 ângulos retos. O quadrado tem 4 ângulos retos? Ele tem, tá? Então todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo. O contrário não, o contrário é falso, né? Não posso falar que um retângulo também é quadrado, porque o retângulo não tem necessariamente os lados iguais. Não posso dizer que um losango é um quadrado, porque o losango não tem necessariamente os ângulos retos. Tá certo? Então, eu sei que é confuso, mas é uma questão de prática e de entender, né, a definição de cada figura geométrica. Beleza? Vou colocar na sua tela, então,
aquela imagem que eu comentei. Gente, resumindo tudo, eu posso fazer esse mapa mental aqui bem simplificado, não? Então eu tenho os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados, certo? Tá tranquilo até aí, né? Bom, eu vou classificar esses quadriláteros usando como critério paralelismo. Paralelismo. Certo? Se tiver um par de lados paralelos, eu chamo de trapézio, tá? E se tiver dois pares? Então, se tiver dois pares de lados paralelos, eu chamo de paralelogramo. Se não tiver nenhum par de lado paralelo, eu chamo de quadrilátero. Beleza. Então vamos trabalhar agora nos paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros com dois pares de lados paralelos. Eles podem se dividir em 3 grupos. Eu tenho paralelogramos que podem ser chamados de retângulo, paralelogramos que podem ser chamados de losango, paralelogramos que podem ser chamados de quadrado, tá? Quando é que eu vou chamar um paralelogramo de retângulo? Se tiver 4 ângulos retos. 4 ângulos retos, retângulo, né? Olha o nome, né? Reto ângulo, retângulo. 4 ângulos retos. Quando é que eu vou chamar de losango? Se tiver 4 lados iguais. 4 lados iguais eu chamo de losango, tá? E se eu tiver as duas coisas acontecendo? Se eu tiver 4 ângulos retos e 4 lados iguais, aí eu chamo de quadrado. Então é isso aí. Esses são os nossos quadriláteros. Como o professor já comentou com vocês, eu tenho aproveitado algumas aulas do canal, feito uma pequena edição aí para montar a playlist, tá? Mas calma, 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 vai vir uma aula totalmente nova, só com exercícios, falando aí de triângulos, quadriláteros e polígonos no plano cartesiano, que é a nossa próxima aula, tá? Essa vai ser uma aula inteirinha nova. Bom, vou fazer um pedido para vocês também, quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário bem legal, deixa o seu joinha, aperte o sininho aí para receber notificações. Vou ficando por aqui então. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.